Artistas como Shigeru Miyamoto e Roberta Williams trouxeram vida aos games com seus enredos, personagens e cenários elaborados. Com poucos pixels e sons elementares à disposição, eles criaram mundos envolventes, onde o jogador era coroado herói. Estar na pele do herói em Super Mario Bros. Era divertido, mas no início da década de 90, os jogadores cresceram e queriam entretenimento compatível com sua idade. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Depois do colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria, a década foi marcada pela nova economia e pela globalização cultural. De repente, uma nova geração de jogadores que havia crescido com apenas meia dúzia de canais de TV tinha à disposição dezenas de canais a cabo. E com microcomputadores em casa, também se conectaram à internet, o que possibilitou o acesso a informações do mundo inteiro em segundos. No final dos anos 80 e início dos 90, estavam surgindo consoles domésticos que eram tão potentes quanto os fliperamas. E tudo isso cabia em pequenos aparelhos. As pessoas começaram a se dar conta que a mesma tecnologia usada para lançar naves espaciais estava disponível no computador de casa. Para muitos, era o fim da trajetória do herói. Os jogadores trocaram suas coroas por cabelos espetados, carros velozes e mulheres atraentes. Surgiram os anti-heróis do videogame. E os jogadores mais velhos adoraram. Acho que muita gente ainda não tinha percebido que a geração Nintendo já estava crescidinha, mas ainda queria jogar videogame. Da mesma forma que as pessoas mais velhas que viram TV ou filmes na infância ainda queriam ver TV ou filmes, só que com temas adultos. Uma empresa de videogame chamada Sega Enterprises ofereceu justamente isso. Similar à Nintendo, a Sega era uma fábrica de brinquedos que lançou sucessos como o fliperama Frogger nos anos 70 e mais tarde um console chamado Sega Master System nos anos 80. Buscando mercado em regiões que a Nintendo não alcançava, o console vendeu excepcionalmente bem na Europa e no Brasil. Mas em 1983, a Sega foi afetada pela crise do videogame. The manufacturers are still trying, those who haven't gone bankrupt, but the experts who follow the industry say it probably won't make a big comeback, that the game players have simply moved on to other things like videocassettes, records, tapes, even the movies. Mal sabiam eles que o ramo do videogame ainda não estava condenado. A Sega não desistiu. Em vez disso, apostou mais uma vez na renovação do mercado e lançou no Japão o Sega Mega Drive, um console de 16 bits para concorrer com o Nintendo Famicom de 8 bits. Com o dobro de poder de processamento, o Mega Drive suportava gráficos e sons superiores. Na época dos 8 bits, era possível criar games simples como Donkey Kong, Pong e jogos desse tipo. Quando se passou para os 16 bits, já dava para abordar uma variedade muito maior de assuntos. Havia games de esportes e de aventura muito bons, que contavam histórias. Já era possível fazer versões muito melhores em todos os gêneros. Essa nova tecnologia surgiu em boa hora. Quando os primeiros jogadores de Pong cresceram e começaram a trabalhar, as empresas de videogame tentaram atrair os jogadores mais jovens da geração do Super Mario Bros., que agora estavam entrando na faixa dos 20 anos de idade. Quando o Sega Mega Drive foi exportado para os Estados Unidos, foi rebatizado de Sega Genesis. E para atrair os jogadores um pouco mais velhos, foi vendido com um game de um porco-espinho voador com traços humanos. Se o Mario era bonitinho e tinha carisma, o Sonic era um personagem veloz que entusiasmava e que agradou bastante a geração de adolescentes do começo da década de 90. E como eles haviam crescido, o Sonic era um personagem mais apropriado para eles. No começo dos anos 90, o Nintendo ainda era o videogame dominante. Hoje sabemos que o seu principal chamariz era o encanador italiano e fofinho chamado Mario. Mas a Sega percebeu que os consumidores estavam interessados em uma coisa diferente, principalmente depois do lançamento do console Sega Genesis. O poder de processamento era maior e os personagens, em vez de pularem de cogumelo em cogumelo e continuarem a saltar até mudar a tela, podiam correr em velocidades maiores. O Sonic falava de mobilidade e de velocidade. Eu acho que o cabelo espetado do personagem ou os pelos ásperos do porco-espinho reforçavam essa sensação. A SEGA estava tentando criar um personagem irreverente que se aproximasse do caráter rebelde que os meninos adolescentes tinham. O Sonic era o personagem perfeito. Ele é um anti-herói, já que ele não encarna qualidades muito heróicas. Ele tem um quê de egoísmo, mas é isso que o deixa tão divertido.
Em alguns casos, os personagens menos nobres eram os mais engraçados e, portanto, os mais divertidos de se jogar. Mas antes que o Sonic invadisse as telinhas, houve outro anti-herói que conquistou os corações de milhares de fãs adultos dos games de aventura. Larry Laffer era o nome do personagem de uma série chamada Leisure Suit Larry. Ele era um sujeito meio careca e desajeitado, com um traje inconfundível, um malandro de meia-idade carismático que tentava seduzir mulheres bonitas. A minha ideia era criar um anti-herói. Um cara que fosse constantemente humilhado, insultado ou passado para trás. Mas se você jogasse bastante, com uma certa insistência, no final ele teria um breve momento de felicidade. Leisure Suit Larry, na época do lançamento, foi o primeiro jogo de computador com conteúdo picante. Larry foi um dos 10 jogos de maior sucesso em 1988 e provou que os games não eram mais coisa de criança. O sexo vende e sempre vendeu. Isso não é novidade para ninguém. Obviamente ele tinha um apelo que era incomparável no mercado de games daquela época. Outra característica única de Leisure Suit Larry era a ambientação do jogo em cenários conhecidos com personagens realistas. Em vez de explorar reinos de fantasia como nos outros games de aventura, Larry levava o jogador para cassinos e bares de gente grande. Quem jogava passava por uma experiência bem mais adulta. Eu acho que o Larry foi o primeiro game que usou personagens reais, pessoas reais, vivendo na atualidade e em cenários modernos. Eram situações que poderiam acontecer no cotidiano, ao contrário da maioria dos games que se passavam em cenários medievais ou num espaço futurista. Eu não tinha percebido isso na época, nem planejei nada. Eu só sabia que não queria concorrer com esse ou aquele videogame e que existia uma lacuna bem no meio que me pareceu uma brecha perfeita. Fiquei contente em perceber que a ideia se desenvolveu ao longo dos anos como uma das tendências nos games. Acho que cada vez mais games mostram pessoas reais em cenários realistas e com ações realistas. Para sustentar esse mundo mais realista e explícito dos games, as empresas precisaram desenvolver novas tecnologias. Apesar de a Nintendo ter se associado à gigante Sony para desenvolver a tecnologia de CD-ROM no início dos anos 90, desavenças contratuais destruíram a parceria. Em vez de trabalhar com outra empresa de videogame, a Sony decidiu continuar sua pesquisa e acabou desenvolvendo o seu próprio console, o Sony PlayStation. A Sony lançou o PlayStation 1 porque se deu conta de que havia uma geração de jovens entre 18 e 21 anos, ou ainda mais, que ainda queria jogar videogame. Essa geração cresceu jogando videogame e queria continuar jogando. E apesar disso, o que a Nintendo estava fazendo e o que a Sega estava fazendo ainda parecia coisa de criança. Então a Sony penetrou nesse nicho de mercado, lançando um console com uma aparência um pouco mais sofisticada. Ele rodava CDs, o que na época era uma vantagem tecnológica, porque as pessoas sentiam que estavam comprando um equipamento de alta fidelidade. Não era mais um simples brinquedinho de criança. Enquanto a Nintendo fabricava games em cartuchos que armazenavam no máximo 16 megabytes, a